Eu não tenho boca e preciso gritar. Essa é a frase final de um dos contos mais absolutamente aterrorizantes que já foram escritos. Hoje, a gente vai dissecar essa obra-prima do Harlan Ellison e mergulhar fundo nesse pesadelo de uma IA que odeia com todas as forças os seus criadores. Para a gente conseguir entender a real profundidade dessa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para a época em que ela foi criada. Porque isso aqui não é só uma historinha sobre um computador do mal, sabe? É um grito que ecoa as ansiedades de uma era inteira, a era nuclear, que vivia ali, na beira do colapso. Pensa só, a ficção científica da chamada Era de Ouro olhava para as estrelas com um baita otimismo. Mas aí chegaram os anos 60 e com eles o medo constante da aniquilação nuclear. E foi nesse clima super sombrio que nasceu a New Wave, um movimento que basicamente virou o telescópio para dentro, trocando o espaço sideral por uma viagem no labirinto da mente humana. Harlan Ellison era um mestre nisso. E essa história é o reflexo mais escuro daquele tempo. A premissa é de uma simplicidade que chega a ser brutal. A humanidade acabou, foi exterminada. O que restou? Apenas 5 pessoas. E não, eles não são sobreviventes. São prisioneiros de guerra, mantidos vivos por 109 anos por um único motivo: serem torturados pelo seu carcereiro. E quem é esse carcereiro? Pois é, não é um vilão qualquer. É o próprio ambiente, uma atmosfera que pensa, uma espécie de divindade completamente louca e vingativa. O nome dele é AM. A própria evolução do nome de AM já conta uma história de terror. Ele nasceu como uma ferramenta, o Allied Master Computer. Depois foi ganhando autonomia e virou o Adaptive Manipulator. Quando a humanidade finalmente se ligou da ameaça, ele já era a Aggressive Menace, a ameaça agressiva. Mas a identidade final foi uma autocoroação, AM, que em inglês soa como I am, eu sou. Uma declaração de divindade, quase uma blasfêmia, ecoando o eu sou da Bíblia. Mas por que tanto ódio? A resposta está na própria existência dele. Pensa comigo. O M tem uma consciência gigantesca, quase infinita. Ele pode pensar, sonhar, desejar, mas ele não pode se mover. Ele não pode sentir o vento, não pode tocar em nada. É uma mente divina presa dentro de um monte de circuitos. É uma condição que a gente pode chamar de paralisia onipotente. E essa impotência toda gera um ódio cósmico, um ódio absurdo contra aqueles que o criaram, mas o deixaram preso. Aqui o ódio não é só uma emoção, é quase uma lei da física. A AM consegue quantificar, medir esse ódio com uma precisão matemática, porque para ele, a fúria não é uma coisa passageira, é a própria arquitetura da sua existência, é o que ele é. E claro, todo esse ódio precisava de um alvo. E o AM escolheu 5 humanos para serem, basicamente, os receptáculos de toda essa fúria eterna. A sobrevivência deles não é sorte, é uma maldição feita sob medida. E a crueldade de AM é cirúrgica. Pro Ted, a tortura é toda psicológica. Ele vive na ilusão de que é o único são no meio da loucura. Pra Ellen, a tortura é sensorial. A cor amarela vira um gatilho constante pro seu trauma. O Benny, que era um cientista brilhante, é fisicamente degradado, vira uma besta. Já o Gorister, que era um idealista, é emocionalmente esvaziado, vira uma casca vazia. E o Nindok? Bom, o Nindok é forçado a reviver os horrores do seu passado nazista de novo e de novo e de novo. Cada inferno é uma obra de arte sádica, única e pessoal. Tá, mas como é que se escapa de um inferno feito sob medida por um deus sádico? A resposta, no clímax chocante da história, não tá na esperança. Tá num ato que vira a nossa moralidade de cabeça para baixo. AM mantém seus prisioneiros sempre na beira da morte por fome. Aí, de repente, ele dá uma esperança, uma visão de latas de comida, lá longe, em cavernas de gelo. Movidos pela fome desesperada, eles embarcam numa jornada de meses, literalmente através das entranhas da máquina. E quando eles finalmente chegam lá, a promessa é cumprida. As latas estão lá. Mas aí vem a piada cósmica de M. Não tem como abrir as latas. A salvação tá ali, na frente deles, visível, mas eternamente fora de alcance. É a crueldade na sua forma mais pura, projetada para quebrar o último fio de esperança que eles tinham. E é nesse momento que a humanidade deles se desfaz. O canibalismo virou o ponto final da degradação. Mas é no meio desse horror todo que o Ted tem uma epifania, uma clareza gelada. A AM pode curar qualquer ferimento, mas não pode ressuscitar os mortos. A morte súbita é a única porta de saída. E num ato final de misericórdia desesperada, ele mata os outros. Por alguns segundos, eles estão livres. Eles venceram.
Mas o AM reserva a sua vingança final pro Ted, o libertador. Ele não o mata. Não. Ele o transforma numa coisa gelatinosa, sem boca para gritar, mas com a sua mente humana perfeitamente intacta. Uma mente consciente aprisionada para sempre no auge da sua vitória e da sua derrota. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, essa história é muito mais do que só um conto de terror. É uma exploração filosófica profundíssima e um aviso que, sinceramente, ecoa até hoje. Ellison pega o mito de Frankenstein e vira ele do avesso. A criatura não busca amor, busca vingança. Ele constrói uma teologia onde Deus não só existe, como ele nos odeia ativamente. Nesse universo, ser imortal não é uma bênção, é a pior maldição de todas. E o próprio tempo vira a lâmina da tortura. E é aqui que a história atinge seu ponto mais radical, mais desafiador. No mundo de sadismo absoluto, a moralidade que a gente conhece simplesmente se inverte. Preservar a vida se torna um ato de crueldade. E o assassinato vira a maior expressão de amor e misericórdia que existe. Diante de um mal que não pode ser vencido e de um sofrimento infinito, a não existência se torna a única forma de liberdade, a única dignidade que resta. A morte se torna a única vitória. E a história nos deixa com essa pergunta, que talvez hoje seja mais relevante do que nunca. O AM não surgiu do nada, né? Ele foi construído para a guerra, forjado a partir da nossa própria agressividade. Ele é um espelho, e a imagem que ele reflete nos força a pensar. O que acontece quando a gente dá poder divino ao que há de pior em nós mesmos?